Mesmo assentado, gostaria que você abaixasse sua cabeça. E eu gostaria que você refletisse nisso que eu vou falar e depois eu vou orar. Porque tantas palavras proféticas que são liberadas, porque tantas orações que são feitas, e por que às vezes algumas situações não acontecem? O que talvez estaria saindo errado? Essa é a pergunta que eu tenho me feito, e nesses dias preparando todo esse momento de transição, eu tenho buscado no Senhor procurar compartilhar com vocês aquilo que tem trazido uma inquietação no meu coração. Pai querido, prepara cada um de nós, Senhor, para aquilo que o Senhor vai estar mostrando, aquilo que o Senhor já compartilhou no meu coração, Senhor, para que nós possamos entender a reciprocidade que deve haver nessa caminhada de fé, nessa caminhada, Senhor, profética, e nessas promessas que existem para nós, independente do calendário que estejamos seguindo, mas acima de tudo, Senhor, seguindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, meu querido? Mesmo assentado, nós vamos fazer um link com aquilo que foi falado na virada do calendário hebraico. E na virada do calendário hebraico nós falamos o que o mundo está falando. E se você for um pouquinho curioso e você for entrar em qualquer site messiânico, tá, você vai ver que todos esses pastores, todos esses rabinos messiânicos, e até os ortodoxos também, eles estão falando que este é o ano da porta, por causa da questão que eles seguem. Uns vão dizer que isso é cabala, outros vão dizer que isso é uma coisa mística. Nós não vamos olhar para esse lado. Nós vamos olhar para o lado, aquilo que nós falamos em setembro, em outubro, aliás, né? Quando nós falamos, se há uma lição que nós podemos tirar daí, então nós vamos tirar essas lições. E é interessante que nós falamos algumas palavras proféticas naquela virada do calendário bíblico. E de lá para cá, eu tenho orado, eu tenho questionado muito ao Senhor sobre como trazer, ou como personificar, ou como fazer com que isso seja operacionalizado, porque palavras são liberadas aqui. Quem aqui que já não foi abençoado em qualquer um dos nossos cultos? Quem aqui que já não recebeu palavras proféticas no momento do louvor, no momento das mensagens, que talvez aconteceu ou que talvez que ainda não aconteceram? Quem aqui que já não foi visitado? E a minha pergunta é, ok, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar com tudo isso? Como pastor, eu olho e eu sei que eu tenho uma igreja que tem uma maturidade espiritual. E eu não digo isso com orgulho, pelo contrário, eu digo isso até com preocupação, porque não é a Monte Hebron que deveria ser assim, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Uberlândia. E eu tive a ousadia, depois de uma palestra que nós tivemos aqui, e eu não tenho, isso aqui está sendo gravado, e eu falei para um pastor que estava aqui nos visitando, eu falei, olha, você pegue 6 pastores do seu ministério, e eu vou pegar 6 crianças do nosso ministério infantil, e nós vamos fazer perguntas para eles, principalmente sobre o Pentateuco. E eu aposto nos meus. Porque eu falei que o que nós estamos... Ele olhou assustado e falou assim, porque o que nós estamos, às vezes, preparando são pastores ou são igrejas para viver um triunfalismo fora da verdade da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, é o título da mensagem, é a partir daquilo que nós falamos, se é um mês de portas, se é um ano de portas, eu te faço uma pergunta, eu estou abrindo ou eu estou fechando portas? Ah, mas Isaías 45 fala que ele vai na minha frente abrindo portas. Amém. Isaías 45 está falando de uma promessa de Deus. Mas eu estou fazendo uma outra pergunta sobre aquilo que nós falamos para este ano gregoriano de 2024, que temos portas para as nossas vidas. Então, minha pergunta é esta. O texto que eu coloco aqui é esse. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes, e ir e possuir a terra para onde vais, para possuí-las.
e para que prolonguei os vossos dias na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais que lhes daria, e a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Meu amado, o background dessa história aqui é muito linda. Primeiro, quem recebeu essa palavra e quem transmitiu essa palavra foi Moisés. Moisés, ele já havia descido daquele momento onde ele teve um tempo a sós com Deus, onde naquele tempo a sós com Deus, Deus já revelara para ele escolher um sucessor, onde Deus mostrara para ele que ele não entraria na terra, e Deus também mostrara para ele que aquela geração que saiu lá do Egito não entraria na terra, e ele seria um deles. Então Moisés estava diante de uma crise existencial, podemos colocar assim, e nós podemos aqui questionar uma série de coisas e dizer, mas que Deus malvado, por que Deus fez isso, que Deus cruel, mas você vai entender ao longo da mensagem que Deus trabalha com reciprocidade, ação e reação. Se você é fiel, Deus é fiel. Deus vai deixar de ser fiel? Não, Ele é fiel, mas Ele passa a ser fiel sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso, meu amado. Então, quando Moisés desce, ele começa a falar uma série de coisas, ele começa no capítulo 10, e ele começa a falar do versículo 12, ele começa a dizer as 4 coisas que Deus espera para esse povo. Ao versículo 11, ele começa a fazer um background da história. Ele não faz uma vitimização aqui. Ele não fala, olha gente, eu não vou entrar, porque vocês também são cabeça dura, por causa de vocês que eu feri aquela rocha, eu perdi a paciência por causa de vocês, mas vocês me fizeram perder a paciência quando vocês fizeram aquele bezerro de ouro. Onde Moisés não se vitimizou, não culpou nada. Moisés simplesmente falou o seguinte, olha, vocês sabem o que aconteceu conosco desde a saída do deserto, do Egito. Vocês sabem o que Deus fez. Agora eu quero dizer para essa geração que acreditou. E entre esses, com certeza estava Josué e Caleb. E para esses foi essa mensagem. E a mensagem que Deus começa a dizer é o seguinte, ele começa a dar, e aqui alguns verbos que no hebraico a gente chama de verbo ativo auriço, ou seja, algo que tem que ser colocado em prática. Primeira coisa que ele começa a dizer, guarda os meus mandamentos. Deus não fala para esse povo, preparem para a guerra, treinem os seus braços, aprendam a usar a espada, aprendam a preparar para 2024, aprendam a aplicação de dinheiro, estudem sobre as bolsas de valores, aprendam a comprar terrenos num lugar que vai prosperar. Ele não fala nada disso, ele fala, aprendam a guardar os meus mandamentos. É a primeira questão que Deus fala. E quais são os mandamentos que o Senhor colocou para nós? Meu amado, nós podemos colocar aquilo que Jesus responde ao ser questionado. Porque às vezes nós colocamos os mandamentos simplesmente como 10. E nós achamos que aqueles 10 mandamentos são os únicos mandamentos. Os mandamentos do Senhor é todo o livro de Deuteronômio. Ele é um resumo de tudo aquilo que Deus espera. Mas quando Jesus é questionado, ele coloca 2 situações muito fortes. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E quando o Senhor Jesus começa a explicar o que é esse amar a Deus, ele começa a mostrar que é praticar e viver aquilo que esse Deus espera que eu e você vivamos e praticamos. Acima de tudo, Paulo vai pegar essa verdade e vai destrinchar numa forma bem prática e dizer, viver um cristianismo autêntico é praticar aquilo que Deus espera que eu e você colocamos em prática. E o que seria isso? As verdades da palavra de Deus. E essas verdades da palavra de Deus têm que ser a base da nossa existência. Agora, o problema da igreja é fragmentar essa verdade. Ou a igreja, como eu disse domingo passado, a igreja simplesmente pegou a questão sexual, e todo o pecado que existe no mundo é sexual, seja em qualquer área, mas a igreja não fala do pecado da fofoca, não fala do pecado da mentira, não fala do pecado da intriga, não fala do pecado da inveja, porque é só o pecado sexual. Mas quando você começa a ler Paulo aos Coríntios, Paulo não vai falar só de um pecado, Paulo vai falar de tudo. E Paulo fala o seguinte, cara, aonde você está? A tua dificuldade é na área sexual? A tua dificuldade é na área relacional? Não importa, você tem um modelo. E qual que é o modelo? O modelo é siga o padrão que Deus estabeleceu. Isso é guardar um mandamento.
Então não é você ficar decorando os 10 mandamentos, mas é você entender o padrão que Deus colocou. E ele fala para que sejais fortes. Paulo entendeu isso. E Paulo escreve isso aos Coríntios. Paulo fala o seguinte, olha, quanto mais eu entender o padrão que Deus espera da minha vida, mais o meu homem espiritual vai se fortalecer. Então, para Paulo, essa questão de espiritualidade não é um mantra, não é uma questão de você se afastar e ficar numa meditação, e você ficar buscando, eu preciso do culto avivado, do pastor sapatinho de ouro, mas é você entender que quanto mais o teu homem espiritual ele for fortalecido, se você está enfrentando algo na questão da tua sexualidade, ou questão na área sexual, ou na questão relacional, de mentira, de inveja, de intriga, o teu homem vai dizer, ô Silão, não é assim não. E gradativamente aquilo começa a perder força sobre a tua vida. E gradativamente aquilo começa a perder tesão. A perder. Começa a perder tudo isso. No fim saiu, hein? No fim, desculpa, Ângelo. Mas começa a perder isso, você começa, eu não sei que outra palavra eu ia usar, mas você começa a perder os valores, você começa a dizer, não, isso já não quer, eu não quero mais isso. Tá bom, Deus. Deus começou, me deu uma palavra melhor. Perdeu a graça. Obrigado, Senhor. Perdeu a graça. Ficou melhor, né? Ficou na minha irmã Francisca, ficou melhor. Perdeu a graça. É isso que Deus está falando, para que possais ser fortes e venha possuir a terra. Meu irmão, nós estamos só no começo da mensagem, tá? Não vai ser longa não se preocupe. Para que prolongueis os vossos dias na terra. A proposta do Senhor é que nós tenhamos dias prolongados. E aqui eu quero que você entenda, não é só na faixa etária. É na qualidade de vida, na saúde mental, física e espiritual. É isso que eu quero que você entenda e é isso que eu quero que você compreenda que essas portas vão se abrir conforme já foi profetizado. Então nós precisamos entender essa reciprocidade que eu e você precisamos sair daqui hoje e entender para 2024, que eu já estou tentando praticar desde outubro, mas perfeitamente eu quero buscar para essa mudança, porque eu estou debaixo desse calendário gregoriano. Aquilo que eu falei, Deus não está preso a calendário nenhum. Mas eu quero viver isso. Jurou a vossos pais daria a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Nós já vamos voltar mais um pouquinho depois em Deuteronômio 11. Foi profetizado esse ano que seria um ano de portas abertas para nos levar a um tempo de novas estações no Senhor. Nessas novas estações foi profetizado 3 coisas aqui, e depois nós fomos fuçar, pesquisar, mexer, e a coisa mais interessante e linda é que isso aconteceu em vários lugares no mundo. Pessoas profetizaram a mesma coisa que foi falado aqui, porque o Espírito Santo é um só, meu amado. Todos falaram que seria um ano de manancial de águas. Nós já mostramos nesse slide, tá? Que é um ano de estabilidade emocional, espiritual e prosperidade. É o que nós mais queremos, amém, igreja? Amém, igreja? É o que nós mais queremos. Esse copo não é meu, eu preciso de um copo. O que nós mais queremos e nós mais esperamos. Estabilidade emocional, quem que não busca isso, meu amado? Diante de tanto caos, diante de tantas aflições, de tantos conflitos, de tantos medos, de tantas inseguranças, de tantas notícias falsas, quem que não precisa de estabilidade, Deus te abençoe, emocional? Quem que não precisa de estabilidade espiritual, de altos e baixos? E quem que não precisa dessa prosperidade? Para depois termos a riqueza. Porque a riqueza só vem depois da prosperidade aqui, porque senão nós ficamos idiotas ricos, mesquinhos e arrogantes. É isso que eu sempre falo nessa casa. Depois nós profetizamos o mel. Opa, eu bati 2 vezes, desculpa. O mel, que servia para curar, restaurar as forças, que é a doçura para saborear a bondade de Deus. Um ano de nós experimentarmos a bondade de Deus. Essa madrugada uma pessoa ligou para nós, orou, fez uma oração, né, Ângelo? Pela vida do Malik,
pedindo livramento. O Malik tem uma alergia picada de uma determinada abelha, e essa pessoa falou, pastor, Deus vai trazer um livramento. Coincidentemente, ele foi picado quantas vezes pela abelha? 2 vezes por essa abelha, que ele não pode ser picado, que ele tem alergia e pode dar um problema sério. Ele foi picado durante o dia e de madrugada, Deus já tinha revelado. Livramento. Né? O senhor não se preocupa não, tá? O seu filho vai passar por uma coisa bem complicadinha, vai acontecer, mas eu já dei o livramento. Como é que você acha que a gente fica, né? A mulher liga de madrugada. É uma das intercessoras, que aliás, ela ora por nós todos, tá? E ela já pediu o telefone de algumas pessoas aqui, até de adoração, mas eu não dei não, porque se eu der, ela vai ligar de madrugada para você, viu, Doracé? Às 3 horas da manhã. Todo dia, 3 horas da manhã, já acordou, pastor Zelo? Já estou de prontidão. Eu mostro para ela, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Mas vamos lá aqui. Saborear a bondade e a doçura de Deus. Sabe, a provisão da doçura e da bondade de Deus. Nós falamos sobre o leite, que é riqueza e crescimento. Mas aqui vem a questão, meu amado. Deus é um Deus que faz aliança. Mas toda aliança tem reciprocidade. É isso que eu quero que você entenda. Quando o rei Asa, se você for estudar, não dá tempo, nós não vamos fazer isso. Eu amo a vida do rei Asa. Tá? O rei Asa, ele tem várias experiências. Ele pega um reinado, ele foi um dos reis que mais durou como rei. Tá? Depois dele, só Salomão. Tá? Ou antes dele, no caso. Você vai ver que o reinado do rei Asa, ele conseguiu destruir todos os inimigos, e ele não tinha um exército formado. Ele pega um momento de que a nação está em frangalhos, mas ele pega com tanto medo, ele falou, só tem alguém que eu possa confiar, que é Deus. E a partir dali, literalmente, né, criou asas, ele cria asas literalmente, e ele consegue ser um rei que destrói todos os seus inimigos. Passa-se há quase 20 anos, 22, 23 anos, e levanta-se um povo, os etíopes, e esse povo fala assim, mas será que esse Deus ainda é com essa nação? Porque o comentário que se faz, se você for ler o texto de Crônicas ou de Reis, fala o seguinte, e Deus era com o rei Asa, e todos os inimigos, ou as nações, sabiam que Deus estava com Asa. Não com asas, com asa. Então, que significava, não mexa com esse cara. Você já pensou, meu amado? Você andando na cidade de Uberlândia, você andando em algum lugar, vê um demônio, aquele cara é crente, vamos pegar ele. Aí eu, não mexa com esse cara. Não mexa com esse cara, olha a marca do sangue do Cordeiro nele. Amém, igreja? Tá? Olha a marca do sangue do Cordeiro, não mexa com esse cara. É isso que nós precisamos entender, que é o mundo espiritual. Só que o rei Asa se acomodou. Como nós pregamos domingo passado, o problema de Uzá é que Uzá se acomodou com a arca. O problema de muitas pessoas, às vezes, é se acomodar e cair no cotidiano do mover de Deus. Às vezes, todo dia, né, Edinalva desce trazendo uma palavra, é profeta, lá vai Edinalva de novo, dá a palavra para... Mas não consegue perceber que pode ser algo novo, e é algo novo. De repente o Guilherme começa aqui, se abriu, porque o Guilherme, ele abre, ele não chora, ele se rasga. Eu falo assim, o Guilherme chora no altar? O Guilherme nunca chorou. Nossa, pastor, o senhor não viu ele chorar? Não, o Guilherme não chora, ele se rasga, é diferente. Ele se rasga. Ou você olha isso como uma coisa que é dele. Né? Não, estou falando só do louvor. Pessoas que se rasgam aqui porque estão fazendo uma entrega. E se você não entender e não entrar nesse mundo natural do que está acontecendo, e quando alguém está falando assim, está tendo anjo aqui, sabe que quando pessoas lá atrás, quando começaram a falar, está vendo um anjo, eu olhava, em vez de eu ficar olhando, sabe o que eu falei? Eu falei, Deus, eu quero uma coisa, eu também quero. Em vez de eu ficar criticando, eu falei, também quero. Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber, para depois ver, para depois sentir. Porque foi um processo na minha vida. Então, quando nós começamos a entender essa reciprocidade, nós precisamos voltar a entender o que Deus espera. Aí, quando os etíopes olharam, falaram, será que ainda Asa confia? E como Asa estava numa vida boa, sabe o que aconteceu? Asa perdeu a confiança em Deus. Asa falou, não, agora eu estou com um exército bom. Deu tempo de construir um exército. Sabe o que Deus fala? Por causa disto, você vai perder essa guerra.
porque não é o exército, não é o tamanho da nossa força. É isso quando Zacarias chegou para Zorobabel, falou, Zorobabel, você vai, não, mas eu não tenho condições, Zorobabel, não é nem por força, não é nem por violência, é pelo meu espírito. 2024 não vai ser pela sua força, não vai ser pelas suas capacidades, não vai ser pelo meu espírito. É isso que nós precisamos entender, essa é a aliança. Deus vai falar, leia Deuteronômio 11 todo e na sua casa depois. Deus fala, essa terra eu estou dando, essa terra tem isso, essa terra tem inimigo, eu tenho promessa, vai acontecer isso. Não se preocupem, eu vou estar com vocês. Você já contou quantas vezes no livro de Hebreus, quantas vezes aparece, porque Deus disse assim, porque Deus disse assim, porque no livro de Hebreus, muitos versículos, muitos capítulos tem essa expressão. Sabe por quê? Porque o livro de Hebreus é escrito para os hebreus, para o judeu lembrar o que estava lá. Lembra, foi isso que Deus falou. Deus falou, olha a promessa, Deus falou isto, Deus falou aquilo. É como se nós estivéssemos trazendo, e é por isso que o judeu ortodoxo coloca aquela caixinha na testa, já viu aquilo? Porque a partir do capítulo 11 de Deuteronômio, é aqui que acontece o pedido, tá? Ele fala assim, escreva no hebraico numa caixa e amarre na sua testa, para nunca esquecer que eu vou estar contigo. O sumo sacerdote tinha uma coroa, né, que ele colocava, que estava escrito santidade, Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. Ele lia aquilo lá e colocava. Ele sabia o que ele estava colocando. E o judeu, no dia a dia, quando ele fosse orar, se você já foi em Israel, você vai encontrar, lá no Bom Retiro, você encontra muitos judeus com uma coisa aqui na cabeça, principalmente na sexta-feira, depois do pôr do sol, amarrado aqui, e outro amarrado aqui também no braço, baseado em Deuteronômio capítulo 11. Colocarás na testa e amarrarás no seu braço, para nunca esquecer que eu vou estar contigo. É um memorial. É como se eu e você levantássemos de manhã e temos que dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo hoje. O Senhor tem uma aliança comigo. E é isso que nós precisamos avançar, meu amado. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Deus procura corações perfeitos. Você já pensou nisso? Deus procura corações. Já pensou Deus de manhã com uma luneta? Nossa, achei um ali, legal. Outra ali, amém. Tem mais um ali, ó. Tem mais um, você já pensou? Deus procurando corações perfeitos. Aí quando ele acha, ele marca, né? Marcou todo mundo. Aí sabe o que ele faz? Leia o texto. Aí diz que ele vai e ele se manifesta a esses. Você já pensou? Você está andando na rua, de repente, você está no ponto de ônibus, você nem sabe o que você está fazendo, mas você está lá, aí você já está lá, você não está nem sabendo o que você está fazendo, mas o mundo espiritual sabe o que você está orando. E de repente você está lá, alguém vem dar uma palavra para a tua vida. De repente você começa a interceder por alguém em qualquer língua que for preciso, porque você começa a sentir o mover de Deus, porque naquele dia você acordou e você falou, Deus, eu entrego o meu coração, eis-me aqui, eu quero ser perfeito diante do Senhor, eu quero ser encontrado por Ti, eu quero ser achado por Ti, e eu quero ser marcado por Ti. Então você vive um dia marcado por Deus, meu amado. É isso que nós precisamos entender. Deus procura essas pessoas. Esse versículo mostra que Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Deus não tem filhos prediletos. Se Deus tivesse, eu seria um deles. O que Deus tem é filhos que têm atitudes. Essa é a diferença. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. O filho dele morreu para todos. Para todos. Ele não fez acepção. Ah, então todo mundo é salvo? Não, pera, tem uma vírgula para aquele que nele crê. O que é esse crer? Pratique os meus mandamentos.
Seja amigo do Pai. Como é que eu posso ser amigo de Deus? Obedecendo aquilo que Deus falou. Você acha que é fácil para um cara como eu? Essa semana eu ganhei nada menos que 4 pudinhos, né? Misericórdia, viu? Você acha que é fácil para um cara como eu, que gosta de pudim, ganhar pudim? Com problema de insulina, né? Esse exemplo é fraquinho, né? Mas vamos pensar em uma pessoa que tem uma doença, que se ele comer tal situação, imediatamente, sem nenhuma condição de recurso, gera morte. Vocês estão entendendo o que é o pecado? O pecado gera morte espiritual. O que é morte espiritual? É inferno. Ah, mas Deus é bom, o inferno... Meu amado, em primeiro lugar, Deus é tão bom que o inferno não foi criado para o homem, foi criado para os demônios. Mas o demônio, ou os demônios, conseguiram infernizar ou seduzir os homens e caíram na lábia deles e eles vão junto. Então isso nós precisamos entender e é a palavra de Deus que diz. Então isso tem que ficar claro em nós. Então, qual é a nossa atitude diante daquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas? Uma nação saiu do Egito. Segundo a contagem dos rabinos, mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, uma geração inteira saiu do Egito. Você já pensou nisso, meu amado? De 1 milhão de pessoas, de 1 milhão de pessoas, apenas 2, porque a gente às vezes não faz essa contagem, né? Chegou aquela multidão que chegou lá e atravessou o Jordão. Uma multidão atravessou o Jordão, 700 mil. Mas saiu mais de 1 milhão do Egito. Mais de 1 milhão morreu no deserto. Pensa bem, meu amado, por causa da desobediência. Mas vamos pensar mais. Então vamos ser bacaninha, vamos botar 100 mil pessoas. Ou uma Uberlândia inteira, 700 mil pessoas de Uberlândia, mais ou menos, 500. Vamos botar uma Uberlândia. Todos os habitantes de Uberlândia, apenas 2, agora não vamos disputar quem que é, misericórdia. Apenas 2 entram na terra prometida. Você já imaginou isso? Porque às vezes nós não paramos para pensar nisso. Porque apenas 2 pessoas tiveram atitudes de acreditar. Eles não eram covardes, não eram cegos, porque o relatório que tanto Josué e Caleb trouxeram foi real. O próprio Josué, lá na frente, 40 e poucos anos depois, quando Josué fala, Caleb, você ainda quer o Monte Hebron? Você sabe quem que habita lá, né? Os gigantes, são 3 gigantes tinham lá, não era 1, 3. E Josué fala, quero. Você não quer outro lugar, não, porque você já está velhinho. Não, eu quero, é lá que eu quero. Desde o dia que eu coloquei os meus olhos naquele monte, o meu coração está lá. Quais são as promessas que têm enchido o teu coração para 2024? Ter uma casa própria. Comprar um carro. Mudar de emprego. Ser promovido. Fazer uma pós-graduação. Casar. Não sei. O que tem enchido o teu coração para 2024? Isso no plano físico. Porque no plano espiritual eu sei o que enche o coração de Deus para a tua vida. Que você possa entender a reciprocidade. Que Deus possa dizer, este é o meu filho amado que tem me dado prazer. Este é o meu filho amado que o meu coração percorreu a terra, os meus olhos, e encontraram nele perfeição. É isso que eu e você precisamos entender e avançar. Ó, o versículo 11, ainda do capítulo. Mas a terra para onde vais, que possuí-la, é uma terra de colinas e vales, que bebe, olha que coisa linda, gente, a água da chuva dos céus. Olha a descrição poética que Deus coloca, essa terra vai beber. Para você ter uma ideia, agora em Israel está começando, para terminar o inverno. Sabe o que acontece agora lá? Agora começa a vir a lama, daqui a pouquinho vai vir aquele gramado fantástico. O Negev vai começar a derreter.
É provavelmente nessa época que os pastores vão sair com seus rebanhos, porque a terra bebeu de toda a água, da neve, da chuva e de tudo. É uma terra que recebe dos céus. É isso que Deus está falando. Há toda uma representação espiritual aqui também, com certeza. Significa que Deus está dizendo, olha, a sua vida não será mais um deserto. A sua vida não será mais seca, em qualquer área. Porque você vai beber das águas dos céus. Você tem ideia do que é Deus chegar para mim ou para você e dizer, a partir de hoje, ou seja, no ano de 2024, você beberá das águas dos céus, e quem beber dessas águas nunca mais terá sede. Meu amado, uma terra que o Senhor teu Deus cuida. Quem cuida da minha terra, quem cuida da sua terra é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala, se Ele não cuidar, em vão cuida o sentinela. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano, amanhã, até o final do ano, seja em qualquer calendário. Os olhos do Senhor estão sempre cuidando. Talvez, meu amado, pela falta de reciprocidade, tem um anjo lá e Deus fala, espera aí, ele ainda está desobediente, continue cuidando, porque vai chegar a hora que ele vai se arrepender, ele vai se posicionar, ele vai herdar tudo isso que eu tenho para a vida dele. Meu amado, não demore muito para se posicionar. Não demore muito para herdar aquilo que Deus tem para a tua vida. Ah, mas eu tenho tantos questionamentos, eu tenho mais que você. Ah, eu tenho tantas perguntas, eu tenho certeza que eu tenho mais que você. Mas o que eu não tenho é vitimismo. O que eu não tenho é ficar... Meu amado, a minha história é minha história, e poucos conhecem da minha história, mas eu também tenho uma história de vida. Eu não nasci em berço de ouro. Eu também passei por situações. Eu não nasci gostando de pudim. Me ensinaram a gostar de pudim. Cada um tem uma história de vida. Mas vou te falar uma coisa muito séria. Desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Ontem eu escutei uma frase, vou censurar o máximo que eu puder, viu, Ângela? A pessoa falou assim, mas o senhor nessa situação, o senhor se entregou a sua vida para Jesus e mudou tudo. Eu falei, mas eu não voltei para cá, eu continuei e virei pastor. Quando a gente entrega e continua, a gente toma posse da terra. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Entenda, meu amado, Deus nos trata com reciprocidade. Seja fiel, e Ele vai ser fiel. Em qualquer área da sua vida. É na área da tua sexualidade, relacional, espiritual, financeira, em qualquer área. Qual é a área que você tem dificuldade? Coloque o seu coração. Eu não aceito essa frase que a última coisa que se converte no homem é o bolso. Por isso que muitas pessoas vivem uma desgraça. Entende o que eu vou falar? O dízimo não significa que a partir do momento que você é fiel no dízimo, você vai ganhar da noite para o dia mais. Significa que aqueles 90% você vai fazer muito mais do que você faria com seus 100%. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. E não adianta você fazer os cálculos, porque isso é bíblico. Então, é uma questão, ou você entenda, ou desculpa o que eu vou te falar, ou você viva de migalhas. Ah, mas eu vejo pessoas que conseguem viajar, eu vejo pessoas... Vai ver a vida delas. E é isso que nós precisamos entender. Deus trabalha com reciprocidade. Olha, ainda no capítulo 1, no Salmos 18, desculpa, falando de reciprocidade, versículo 25 e 26. Com misericordioso te mostrarás misericordioso. Com o homem reto te mostrarás reto. Com o puro te mostrarás puro. E com o perverso te mostrará indomável, na versão do King James, ou nem vai dar bola. Meu amado, Deus mostra misericórdia para com aqueles que são misericordiosos. Deus mostra retidão para aqueles que são retos. Deus mostra pureza para aqueles que são puros. Para o perverso, Deus mostra uma coisa que ele chama no hebraico indomável, que é o seguinte,
Por que Deus não mostra perversidade? Porque no caráter de Deus não tem perversidade. Vocês entenderam? No caráter de Deus não tem perversidade. Deus só vai mostrar o que tem no caráter dele. No caráter dele tem amor, no caráter dele tem bondade, tem misericórdia, mas tem justiça. A graça barata que tem sido pregada aí, venha do jeito que você está. Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu trauma, Deus sabe da violência que você sofreu, Deus sabe dos abusos que você sofreu, Deus sabe das dores das esquinas dos Djavan da vida, das esquinas que você passou, Deus sabe do mundo que você viveu, Deus sabe de tudo, com certeza. Por isso que Ele quer transformar em você naquilo que Ele sabe e naquilo que Ele projetou, para que eu e você sejamos diante dEle. Em Êxodo capítulo 30, versículo 12, olha gente, isso aqui para mim foi revelação. Deus estabelece uma regra para o censo. Davi fez o censo, mas não cumpriu esse detalhe. Eu sempre tinha uma intriga, porque que quando Davi fez o censo, Deus falou, olha, você acabou de fazer uma grande bobagem. E eu sempre achava que Davi foi punido por causa do orgulho. Ele quis contar. Aí, estudando, eu falei, mas peraí, aonde mais Deus manda fazer o censo? Lá em Êxodo. Só que quando Deus manda fazer o censo lá em Êxodo, Ele coloca uma regra. E essa regra é, homens, pessoas acima de 20 anos, vai pagar 6 gramas, seja rico ou seja pobre, 6 gramas, tá? Vocês podem ir lá depois, vai pagar, que eu vou chamar de resgate. Então, todas as vezes que fizer um censo, tem que cumprir essa regra. Davi fez o censo, mas não cumpriu a regra. Aí Deus falou assim, olha Davi, você pode ser um cara legal, você pode ser um homem segundo meu coração, mas você não cumpriu. Reciprocidade. Não importa quem é a pessoa. Se não teve reciprocidade, Deus vai trabalhar segundo aquilo que Ele colocou. Então, meu amado, salvação é o resultado do amor de Deus, mas as bênçãos estão ligadas às nossas atitudes. Nós precisamos diferenciar essa questão. Ah, mas para mim a salvação que importa é eu chegar lá no céu. Biblicamente, eu desconheço alguém que realmente tem o Espírito Santo e não muda o caráter, seja em qualquer área dessas que eu citei aqui. Então, alguma coisa está errada. Porque Paulo fala que dentro dele, o Espírito Santo geme. Geme. Essa palavra no grego significa que o Espírito Santo está chorando e dizendo, Silas, para com isso. Silas, basta. Silas, chega. Silas, não mais. Já viu essa campanha aí das mulheres? Não mais. Não mais. É mais ou menos assim, Silas, chega. É isso que o Espírito Santo faz dentro da minha vida. Então, para nós encerrarmos, meu amado, manancial, mel e leite. 2024, nós teremos portas abertas ou portas fechadas. Depende da minha atitude, depende da sua atitude. E é isso que eu quero que você entenda.